Meu bom dia a todos. Estou sendo ouvido. Peço àqueles que, por favor, podem Sim, bom abrir, dia. por favor, façam. De sorte aqui, bom dia. De sorte aqui possamos, né, extrair da aula o melhor possível. Então, aqueles que puderem abrir a câmera, agradecerei profundamente. Tenho certeza de que vocês também agradecerão, porque a qualidade da aula muda quando se pode ter uma visão a respeito do fáceis de vocês. A visão do professor a respeito do fáceis do aluno é fundamental para que ele tenha um norte a respeito da qualidade da transmissão da comunicação. Então, por favor, se puder abrir a câmera, agradecerei profundamente. Estamos dando continuidade hoje, e eu avisei a respeito disso, a um segundo dia de atividades em que o propósito é discutir aspectos essenciais relativos às chamadas normas fundamentais do processo. Eu cheguei a comentar na aula passada, na atividade síncrona passada, que a forma como está a forma como o programa dispõe, o programa da disciplina, dispõe a respeito do assunto, ela é reveladora de que não há uma estruturação dentro daquela técnica que eu reputo, eu e alguns outros professores, por exemplo, o professor Eduardo Sodré, do professor Fred, que nós reputamos essenciais. Então, corretas, por assim dizer, dentro de uma linha técnica de classificatória adequada a respeito das espécies normativas. Nós estamos a falar das normas fundamentais do processo. Há no programa alusão a normas constitucionais, normas infraconstitucionais, normas isso, normas aquilo. Veja só, o importante é que identifiquemos as normas fundamentais. A fonte de onde a norma é extraída, ela é de somenos. Não há essa importância toda na fonte. A fonte se torna importante quando você vai cotejar essas normas com outras normas, inclusive outras normas fundamentais. Então, a essência é a identificação daquilo que podemos incluir como normas fundamentais. E aí, dentro do que vimos no nosso encontro, na nossa atividade síncrona passada, podemos já a essa altura saber que essas normas fundamentais, como quaisquer outras normas, apenas eu estou centrando a minha atenção agora nas normas fundamentais, que essas normas fundamentais do processo, elas podem ser normas de qualquer espécie normativa. Tanto podem ser normas princípio, como podem ser normas regra, como podem ser normas postulado. O importante é que saibamos, tenhamos uma noção básica a respeito da distinção dessas espécies normativas. E quando eu aludo a essa divisão tripartite, princípios e regras, como espécies normativas de primeiro grau, e postulados, como espécies normativas de segundo grau, princípios e regras, portanto, disciplinando situações, diretamente situações da vida, postulados, disciplinando como aplicar princípios e regras, mormente nas situações em que regras entram em rota de colisão e nas situações em que princípios, melhor dizendo, nas palavras de Alexi, sendo dentro do purismo de Robert Alexi, mormente nas situações em que regras entram em conflito, bem como nas situações em que princípios entram em rota de colisão. Conflito entre regras são resolvidos mediante a identificação de uma regra de exceção ou mediante uma verificação a respeito de qual
das regras em conflito deve ser utilizada, uma vez que a outra é, a essa altura, inválida, está fora do sistema jurídico, seja porque a regra que será utilizada a revogou expressamente, seja porque a regra a ser utilizada passou a disciplinar integralmente a outra regra, o que era disciplinado pela outra regra, seja porque a regra a ser utilizada é hierarquicamente superior à outra regra, seja porque a regra a ser utilizada é uma regra especial e a outra é uma regra geral. Em qualquer dessas situações, eu vou excluir do caso concreto, em definitivo, a aplicação da outra regra. Esse é o efeito decorrente da solução de uma situação de conflito entre regras. O que não se dá, isso eu disse no nosso encontro passado, o que não se dá nos quadros que envolvem colisão entre princípios. Uma vez havendo colisão entre princípios, não se busca um princípio que será aplicado e o outro que será excluído e não mais será aplicado. Não. O que se busca é a identificação do princípio que deverá ter, cuja aplicação deverá ter precedência sobre a aplicação do outro princípio. E quando se fala em precedência, obviamente eu estou aludindo a um quadro em que o outro princípio não morreu. Eu não mato o outro princípio, ele fica lá, vivo, aguardando que aquele que se identificou como sendo o princípio que deve ter precedência seja aplicado, que essa norma, princípio, seja aplicada, para que em seguida se possa aplicar a outra norma, princípio, a que não teve precedência. E eu disse para vocês, situações como essas acontecem aos milhares, diariamente, no Brasil. Basta lembrar dos quadros que são extremamente comuns, em que a parte autora se dirige a juízo, já na petição inicial, postulando que lhe seja prestada uma tutela provisória, sem que a parte contrária seja ouvida, alegando que, se a parte contrária for ouvida, isso colocará em risco a própria efetividade, o próprio resultado útil do processo. Nessa situação, o que essa parte autora quer é que haja precedência da aplicação do princípio da efetividade, que, em última análise, é o reflexo do princípio do direito fundamental de acesso à justiça. Não se pode dizer que alguém teve acesso à justiça apenas porque bateu a porta e o Poder Judiciário abriu. É preciso que essa pessoa, para que tenha um legítimo acesso à justiça, possa ter sempre à vista uma possibilidade, um potencial para obter, ao final, no processo, um resultado útil, ou seja, que possa extrair utilidade do processo. O acesso à justiça, em verdade, é um acesso, nas palavras de um doutrinador antigo, Kazuo Watanabe, é o acesso a uma ordem jurídica justa. Essa ordem jurídica justa somente poderá ser considerada justa se do resultado do processo puder ser extraído um efeito prático. Portanto, esse sujeito que comparece em juízo e diz: senhor juiz, eu preciso dessa medida a título de tutela provisória e quero que essa medida me seja concedida sem que a outra parte seja ouvida, ela está dizendo, por outras palavras, o seguinte: senhor juiz, eu sei que a outra parte tem o direito ao fundamental, ao contraditório. Eu sei que a outra parte tem o direito, pois, de, antes de ser proferida a decisão que a interessa, possa ela colaborar para a construção do panorama no qual a decisão será proferida. Mas, senhor juiz, nesse caso, é importante que Vossa Excelência observe, isso nunca é dito assim,
mas é o que está por trás de um pleito dessa natureza. Mas, senhor juiz, nesse caso, é importante que Vossa Excelência observe que, se for aplicado aqui agora o princípio do contraditório, a parte contrária poderá adotar medidas que tornarão inútil o que a parte autora, aquela que está postulando, quer obter exatamente por meio dessa medida. Então, Excelência, o que se está pedindo é que, nesse momento, se dê precedência ao princípio da efetividade, concedendo-se essa medida sem que a parte contrária seja ouvida, suprimindo, portanto, neste momento, a aplicação do contraditório, e depois que essa medida for adequadamente executada, aí sim, Vossa Excelência poderá ouvir a parte contrária. Com isso, o contraditório, que teve a sua aplicação suprimida, aparece. E aí, Excelência, também ninguém diz isso, mas é como se estivesse dizendo: caso a parte contrária, ao exercitar o contraditório, convença a Vossa Excelência de que a situação não é essa que eu, parte autor, estou descrevendo, Vossa Excelência poderá, obviamente, revogar a decisão que me concedeu, que me foi favorável, ou modificar essa decisão. O fato é que, todavia, nesse momento, o que eu quero demonstrar para Vossa Excelência é que deve ser dada precedência ao princípio da efetividade. Então, essas situações, meus queridos, envolvendo conflito entre regras, colisão entre princípios, são situações, como eu disse no final da aula passada, são situações da vida muito, mas muito mais comuns do que vocês imaginam. E são essas situações, exatamente, que mais criam dificuldades para o intérprete quando ele se depara com determinados quadros em que, de um texto normativo, se extrai uma norma que, aparentemente, deve ser aplicada porque incide no caso, razão pela qual precisamos sempre estar atentos para as situações em que, apesar de haver incidência, não deve haver aplicação da norma. São essas situações com as quais o intérprete se depara, em que ele vai defender, por exemplo, o advogado, interesses de um constituinte, e constata que existe um texto legal cuja interpretação literal é adversa ao resultado que ele está querendo. E ele, então, não encontra meios para enfrentar aquela dificuldade. E os meios, meus queridos, são exatamente esses a que estou me referindo. Os meios implicam ter conhecimento a respeito da teoria dos princípios, a respeito das espécies normativas, a respeito de uma visão adequada sobre o que seja postulado da proporcionalidade, ou, para alguns, máxima da proporcionalidade, postulado da razoabilidade, ou, para alguns, máxima da razoabilidade. Mas essas expressões, proporcionalidade e razoabilidade, por exemplo, não podem, estou dando elas como exemplo, porque não são os únicos postulados, elas não podem ser utilizadas assim, simplesmente jogadas ao léu, como conceitos indeterminados. Porque quando um magistrado, ao decidir, diz que, aplicando-se a máxima, o postulado, ou até diz, em princípio, da proporcionalidade, o que se conclui é isso, ele, ao invocar essa norma, ele não está dando àquela parte que eventualmente se sinta prejudicada pelo ato decisório elementos para poder impugnar. Porque essa expressão, esse vocábulo, esse léxico, proporcionalidade, outro, razoabilidade, o que é razoável para uma pessoa pode não ser para outra. É preciso, então, que sejam identificados critérios técnicos adequados, para que possa haver um
olha essa expressão que eu vou utilizar, é uma expressão técnica, parece complexa, mas não é, para que possa haver um controle intersubjetivo do ato decisório. O que é um controle intersubjetivo? Que o ato decisório possa ser submetido a um controle por outros sujeitos. No caso, se o ato é do juiz, o sujeito que se sentir prejudicado pelo ato decisório tem que impugnar esse ato. E a maneira de impugnar esse ato é demonstrar, no exemplo dado, que não se pautou ele na razoabilidade, que não se pautou ele na proporcionalidade. E se essa razoabilidade ou essa proporcionalidade não for demonstrada pelo magistrado por meio de critérios técnicos, o que esse juiz fez, em verdade, foi lançar mão de conceitos indeterminados, razoabilidade, proporcionalidade, sem dizer com exatidão como é que esse conceito indeterminado deve ser aplicado no caso concreto. É por isso que, no Código de Processo Civil, e lá vem ele, em TGP, Código de Processo Civil, já disse que é porque é o mais moderno, no seu artigo 489, parágrafo 1º, lá nele, código, há escrito que não se considera fundamentada a decisão judicial, qualquer que seja ela, se aí há um elenco de 6 incisos, dentre eles está, se o juiz lançar mão de conceitos indeterminados, de conceitos genéricos, sem dizer com exatidão a como é que esse conceito está sendo aplicado no caso concreto. Isso que está no Código de Processo Civil não é apenas para processo civil. Esse dever de fundamentação das decisões judiciais, ele está na Constituição Federal. Artigo 93, inciso 10, se não me engano, alude ao dever do órgão julgador de fundamentar adequadamente as suas decisões. Essa regra, que está no artigo 489, parágrafo 1º, um dos incisos desse parágrafo do artigo do Código de Processo Civil, é apenas uma regra de concretização dessa outra norma que está na Constituição Federal. E se está na Constituição Federal, é para ser aplicada em todo tipo de decisão judicial, independentemente de o ato decisório haver sido praticado no bojo de um processo trabalhista, eleitoral, administrativo, civil, penal, não importa. O que importa, como eu disse, é que a norma seja adequadamente cumprida. Eu não sei se eu vi aqui o chat, alguém perguntou alguma coisa, me pareceu que alguém levantou a mão. Rebeca, diga, Rebeca. Bom dia, professor. Eu tenho uma pergunta. Não é muito sobre a aplicação, mas mais sobre algumas reflexões que eu andei fazendo quando eu estava estudando as regras e os princípios. Reflexões são algo sempre para o que eu adoro que um aluno diga, Rebeca. Um aluno que reflete, para mim, é tudo que eu quero. Diga. Ô, professor, quando eu andei estudando as regras, especialmente o direito material, eu percebo uma relação proporcional com a realidade fática. Primeiro, determinada conduta é proibida ou permitida na sociedade, surge a regra, e aí a norma-regra, né? E aí depois essa norma-regra vai preceder outros fatos parecidos. E eu queria saber se com os princípios segue essa mesma lógica, ou alguns autores dão a entender que os princípios estão sempre num patamar superior, como se eles existissem per si. E eu queria saber como isso se aplica aos princípios que o senhor tem a dizer sobre isso? No trabalho que eu passei para vocês, que eu espero que vocês já tenham iniciado, porque o ideal para aquele trabalho, isso eu não lhes nego, é que seja lida aquela obra, aquele livrinho a que eu me referi aqui, de Humberto Ávila. Você vai ver o seguinte, também Robert Alex diz a mesma coisa. De um modo geral, Rebeca, as regras... Eu cheguei a fazer uma pequena pontuação a respeito disso na nossa atividade síncrona passada. De um modo geral, as regras elas são postas para concretizar princípios ou como forma
de o sistema jurídico dizer para o aplicador, para o intérprete, que, diante de uma colisão de princípios, a maneira de resolver é aquela. Então, eu vou dar exemplo de uma regra. Há, nos códigos, de um modo geral, mas, repito, de processo civil é o mais bem redigido nesse aspecto, a regra segundo a qual já disse isso na aula passada, um pleito de tutela provisória deverá ser concedido todas as vezes que o juiz se deparar com um quadro que conjugue simultaneamente a plausibilidade da tese que está sendo defendida pela pessoa que quer a tutela provisória e o risco decorrente do fator tempo. Não é um risco decorrente de uma demora porque o Poder Judiciário é lento. Esse também tem que ser considerado, claro. Mas o próprio risco decorrente do fator tempo, porque a parte contrária tem que ter direito de defesa e, para isso, tem que ter tempo. Certo? Então, diz a regra: se houver um pleito de concessão de tutela provisória, o juiz, desde que presente a plausibilidade da tese, ou seja, desde que seja possível, haja uma possibilidade de essa parte ter razão. Não é que ela tenha, é que haja uma possibilidade de ela ter. E desde que esteja presente o risco da demora, o juiz pode conceder essa medida. Eu não estou nem aludindo aqui à concessão se ouvir a parte contrária. Pode ser que o juiz conceda sem ouvir a parte contrária, aí entra em cena um quadro de colisão com contraditório. E pode ser que o juiz conceda tendo ouvido a parte contrária. Bom, mas tendo ouvido a parte contrária, o que é que está acontecendo? O juiz está antecipando os efeitos de um provimento final a que ele não chegou ainda. É por isso que o nome é tutela provisória. Ele está dizendo assim, ó, há uma possibilidade de efetivamente essa parte ter razão e há um risco disso aqui. Então, mesmo não tendo eu chegado ainda a uma conclusão definitiva, tutela definitiva ou tutela final, a respeito de se essa parte tem razão ou não, esse quadro me conduz a que eu possa... Não estou dando um exemplo. Esse quadro me conduz a que eu antecipe os efeitos daquela decisão, que tudo indica, mas pode não ser, que eu proferirei lá adiante. Ora, o que é que eu tenho aí? Eu tenho um quadro em que esse juiz pôs os olhos na efetividade e, de um modo geral, o que é que ficou, digamos assim, o que é que sofreu supressão? A segurança jurídica do outro. Ó, senhor juiz, sem o senhor ter certeza a respeito desse negócio, já vem invadindo meu patrimônio jurídico? Como é isso aí? Mas acontece que há uma regra que diz isso. Por outras palavras, o que é que essa regra com o que é que essa regra nos sinaliza? Olhe, magistrado, todas as vezes que o senhor se deparar com um quadro em que, mesmo o senhor não tendo segurança a respeito de como é que vai decidir ao final, mesmo o senhor não tendo ainda certeza a respeito de qual vai ser o conteúdo da sua tutela final, não tendo essa certeza, mas havendo possibilidade de uma parte ter razão e demonstrando essa parte que há um risco em decorrência do fator tempo, o senhor pode antecipar os efeitos daquela decisão final que ainda não foi proferida. Essa é uma regra. Resumidamente, essa regra ela é dita, não está escrito no latinório, lá no código, mas é dita assim: presentes o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, a possibilidade de a parte ter razão, e o periculum in mora, o risco da demora, o risco da incidência do fator tempo, o juiz pode conceder uma tutela provisória. Deu para entender? Então, as regras, elas são, eu diria, na quase totalidade, se não totalidade das vezes, fruto da aplicação de um princípio. Como eu pontuei também na aula passada, relembrando os exemplos, porque a repetição de bons exemplos colabora para o aprendizado. É apresentado um documento, sobre ele, a outra parte deve ser ouvida no prazo de 10 dias.
ou de 15 dias, está no Código de Processo Civil. Pronto. Isso aí é uma regra de concretização do princípio do contraditório. Existe uma outra regra, essa é bastante interessante, porque foi materializada num dispositivo legal por meio também do Código de Processo Civil. É o famoso artigo 10 do Código de Processo Civil, que, por óbvio, tem que ser aplicado em todo tipo de processo. Vocês vão ver por que eu estou dizendo aqui agora. Diz assim, olha, não é dado a qualquer órgão julgador decidir com base em fundamento, seja fundamento de fato, seja fundamento de direito, a respeito do qual não tenha sido dado oportunidade às partes para se manifestar. E avança. Mesmo que o assunto a respeito do qual esse juiz está tratando seja assunto do qual ele possa tomar conhecimento de ofício, sem precisar que as partes provoquem. Bom, o que é que acontecia antes desse texto ser colocado às expressas num diploma legal? Acontecia que os juízes, primeiro, somente ouviam a parte contrária quando a matéria fática, que eles iam utilizar como base para decidir, ainda não havia passado pelo contraditório. Quando se tratava de matéria jurídica, qual é a norma a ser aplicada, eles, eu falo eles porque eu não fazia isso, não, porque eu não sou juiz, não. Eles não ouviam a parte contrária. Não ouviam, principalmente a parte que vai se sentir prejudicada pela regra, pela norma que ele vai aplicar, e norma essa que não foi, cuja aplicação não foi cogitada por qualquer das partes. Então, ele vinha e sacava uma norma e aplicava para resolver o caso, baseado num antigo aforisma jurídico que diz assim: dá-me os fatos que eu te darei o direito. É a atuação do Poder Judiciário. Mas dá-me os fatos que eu te darei o direito, é verdade? É verdade absoluta. Mas essa frase, dá-me os fatos que eu te darei o direito, ela não pode ser complementada por dá-me os fatos que eu te darei o direito, violando o contraditório. Dá-me os fatos que eu te darei o direito, mas eu preciso aplicar o contraditório antes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí que vinha uma revolta terrível, quando o código ainda estava no trecho, na etapa da vacatio legis. Mesmo que se trate de matéria a respeito da qual o juiz possa tomar conhecimento de ofício. Aí, proferi diversas palestras para colegas magistrados em diversos lugares. Quando eu tocava nesse assunto, invariavelmente alguém levantava a mão. Mas, peraí, Salomão, então não é de ofício. Se ele precisa ouvir, não é de ofício. Calma. Vamos aqui entender adequadamente o que é o juiz tomar conhecimento de algo de ofício. O que é? Tomar conhecimento de ofício é suscitar a questão sem que ninguém tenha suscitado. Então, vamos dar o exemplo da norma que eu falei. A parte autora acha que tem razão por aplicação da norma A. A parte ré acha que a parte autora não tem razão porque deve ser aplicada a norma B. E o juiz vai decidir dizendo que aplicável é a norma C. Bom, ele está de ofício tomando está de ofício buscando no sistema uma norma que ninguém invocou. Ninguém invocou. Quando ele diz assim, manifestem-se as partes a respeito da possibilidade de incidência do caso da norma C, está deixando de ser de ofício a matéria? Não, é ele que está trazendo de ofício. Trazer de ofício não significa decidir sem ouvir. Trazer de ofício significa trazer aquilo que ainda não foi discutido e que ele acha que tem que ser discutido. Esse é o texto do
execrável para muitos dos juízes durante muito tempo, isso hoje está abrandado, artigo 10 do Código de Processo Civil. Ah, mas isso retarda o processo. Olha o argumento. Isso retarda o processo. Eu pego o caso para decidir, já sei o que vou decidir e eu tenho que ouvir as partes a respeito. Bom, primeiro, o princípio da duração razoável do processo, que é um dos que sobre os quais vocês vão se manifestar, que está previsto constitucionalmente, que foi inserido na Constituição depois da celebração do Pacto de São José da Costa Rica e que, portanto, já integrava o conteúdo do sistema jurídico pátrio antes mesmo da sua inserção na Constituição, que é o princípio da duração razoável do processo, inciso 74 do artigo 5º, se não me engano, é 74, é o último inciso do artigo 5º. Esse princípio da duração razoável, ele está longe, muito, muito longe de implicar rapidez, celeridade. Vamos decidir rápido. Não é isso. A duração razoável não é isso. A duração razoável implica necessariamente dilações no processo. Como assim? A duração razoável pressupõe que não é celeridade, não é pressa. Duração razoável é decidir dentro de um prazo que seja, como o nome diz, razoável. E para que esse prazo seja razoável, é preciso que você ouça a parte contrária. Por outras palavras, há dilações no tempo do processo que são devidas. Exemplo, o prazo para que a parte ré conteste aumenta o tempo da duração do processo ou não aumenta? Claro que aumenta. Mas é uma dilação indevida? Não, é uma dilação devida. Nos casos, por exemplo, em que houver incapaz atuando no processo e, portanto, há necessidade de participação no processo do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, como custos iuris, eu não vou ter que abrir um prazo para o Ministério Público falar? Esse prazo não vai estender a duração do processo? Vai estender a duração do processo. Se das decisões cabe recurso, e é óbvio que no regime democrático que um juiz decidir sozinho não pode necessariamente prevalecer, é preciso que haja espaço para discussão por uma instância superior. Não que isso necessariamente vá chegar a um tribunal superior, ao STJ, ao Supremo, mas pelo menos ao tribunal ao qual o juiz está vinculado diretamente, o natural é que esse caso possa chegar. É o natural. Há situações em que não chega, mas são muito poucas. O direito ao recurso é o direito da parte. O exercício do direito ao recurso não alonga o tempo do processo? Alonga. Isso malfere a duração razoável? Não, não malfere, porque é uma dilação devida. Então, não se pode confundir duração razoável com pressa. Tem um trecho na parte inicial do livro de Fred, logo no início, quando ele fala da duração razoável, que eu acho fantástico. Ele diz assim, céleres eram os processos da época da Inquisição e ninguém tem saudade deles. É verdade. Eu me lembro que, tempos atrás, eu assisti um filme que versava sobre um problema envolvendo condenações de mulheres que, à época, porque eram mulheres que ressaíam do comportamento que, à época, se considerava desejável da mulher, eram consideradas bruxas. E eu me lembro que essa mulher foi julgada num tribunal da Inquisição. E aí, o presidente da sessão, lá do alto de uma cadeira, com todos os membros que iriam, então, aclamar se ela era culpada ou inocente, proclamaram a culpabilidade dela, condenaram-na, e depois de ela condenada, aí o chefão lá diz assim, você tem algo para dizer em sua defesa? Depois da condenação? O que adianta dizer em sua defesa? Só se for para espernear.
porque não vai adiantar mais nada. Então, não se confunda celeridade com duração razoável, certo? O que é que eu quero dizer com isso? O sistema jurídico é composto por um conjunto normativo monstruosamente grande. Lembrem-se dos nossos dois, ou primeiro contato, em que eu disse assim, ó, há 3 planos de linguagem. Há uma linguagem normativa, que é a do direito positivo, que é integrado por todo o conjunto de normas que esteja em vigor em determinado momento, num determinado espaço geográfico. Esse conjunto de normas, se você olhar isoladamente uma ou outra, pode ser até que você não encontre situações conflituosas. Situações de colisão, por exemplo. Mas, quando você pega um caso concreto, aumenta a possibilidade de você dizer essa norma, não é essa, não é aquela outra. O que é que cabe ao cientista do direito? Aí você vai para o segundo grau da linguagem, que não é uma linguagem, você não aplica aí uma linguagem prescritiva, que é a linguagem normativa. Você aplica a linguagem descritiva. Aí o cientista do direito olha do alto para aquele conjunto de normas e, diante do caso concreto, ou no caso da doutrina, mesmo que não haja um caso concreto, vai pegar aquele conjunto normativo e dar a ele um ordenamento lógico, uma organicidade, de modo a que você não encontre contradições nele, ou extirpe dele aparentes contradições. Essa é a função do cientista do direito. E esse cientista do direito se abebera, se vale dos conceitos lógico-jurídicos, dos conceitos jurídicos fundamentais, de modo a que, com base nesses conceitos, ele trabalha essa organização desse conjunto normativo. Ou temos, Rebeca, e todos os demais queridos alunas e alunos, queridas e queridos alunos e alunos, ou se tem essa noção, ou vocês, a vida inteira, irão se perder como se estivesse... Vocês conhecem... imagem boa que eu tive aqui agora. Vocês conhecem aquela piscina de bolinha que as crianças brincam? São jogadas ali na piscina? Vocês estarão naquela piscina de bolinhas, no meio delas. Cada bolinha daquela é uma norma. E não tem ordem nenhuma, aquele diabo. Não tem ordem nenhuma. Todavia, se você subir, você vai identificar aquela é vermelha, aquela é azul, e vai poder até separar ou pegar você próprio e separar aquelas bolinhas. Essa é a função do cientista do direito. E essa função do cientista do direito ela vai ser baseada em conhecimento que ele vai buscar na teoria geral do direito, que é, por exemplo, olhe, cientista, as bolinhas azuis são sólidas, pesadas. Se ficar em cima das bolinhas que são mais frágeis, quebrarão elas. Então, organize de modo a que as bolinhas mais leves fiquem em cima. Estou dando um exemplo. Não tem nada a ver com norma isso aí, não. Tem a ver com a organização de bolinha. Pronto. Essa é a função do cientista do direito. Pegar esses conceitos lógicos-jurídicos que vêm da teoria geral do direito e aplicar de modo a organizar esse sistema. O sistema é aquela piscina de bolinhas que as crianças brincam. Deu para situar, Rebeca? Deu sim, professor. Obrigada. Tinha outra pessoa com a mão levantada aí. Estou à disposição. O dia de hoje é o segundo dia, como eu disse na aula passada, em que estamos aqui para discutir abertamente a respeito de tudo quanto já falamos até agora, bem como a respeito daquilo que é tema das atividades assíncronas que lhes foram passadas. Certo? Quem está com a mão levantada é Débora. Diga, minha querida Débora. Oi, professor, eu estava lendo o livro de Ávila e fiquei confusa, não entendi claramente
a diferença do que Alex fala e do Dworkin. Qual é a diferença entre as teorias deles? Muito leve as diferenças, muito leve. Não se apegue muito a essas pequenas diferenças, não. Elas são muito leves, difíceis mesmo, por vezes, de serem percebidas, porque ambos tratam as regras na base da aplicação do tudo ou nada, não sei se você se recorda disso, é tudo ou nada para as regras. Ambos eles são harmônicos em relação a isso. E tem alguma pequena desarmonia, mas muito pequena, muito leve, no que se refere aos princípios. Ambos, Alexi e Dworkin, eles trabalham a ideia da distinção forte entre princípios e regras, certo? Se você, Rebeca, está se dedicando a fazer um estudo entre Dworkin e Alexi, você terá que estudar Dworkin e Alexi. Por meio de um terceiro, que no caso é Ávila, eu não recomendo que você vá buscando em Ávila encontrar essa distinção. É um desses pontos, esse ponto é um dos pontos em que se baseiam aqueles que criticam Ávila, né? É como se ele embolasse certos conceitos. E pior do que isso, dizem os críticos, que, em verdade, tudo que ele diz depois é exatamente o que Alex diz, só que ele dá uma outra roupagem e encontra outras expressões. Eu discordo, mas eu não posso desprezar, por exemplo, o fato de que um professor com a qualidade doutrinária, a capacidade de raciocínio, a inteligência e o conhecimento de um professor, como é meu querido amigo e irmão Saulo Casale, que ele esteja simplesmente errado. Não. Eu tenho que considerar que ele tem uma posição e eu tenho outra. Ponto. Eu estou, no particular, acompanhado de bons doutrinadores, ele também. Eu estou na mesma linha de Fred, estou na minha mesma linha de Dirley, e ele na linha de tantos outros, que acham que Ávila, em verdade, confunde as coisas. Então, não é por meio de Ávila que você vai encontrar essa distinção entre Alex e Dworkin. Você precisaria fazer um estudo mais individualizado de um e de outro doutrinador. Eu, particularmente, no que toca à aplicação do direito, no que toca ao que é necessário para você como aplicadora do direito, não investiria muito tempo na busca dessa distinção, como aquisição de conhecimento, para que você possa dizer que Dworkin pensa assim, Alex pensa assado, bom, aí vale a pena você ir lá e mergulhar. Mas relembre-se que Alex engloba os dois como representantes daquela linha da distinção forte entre princípio e regra. Certo? Fique com essa noção só, que ela é suficiente. Vamos lá, meus queridos? Alguma dúvida? Esse é o momento para a gente conversar aqui à vontade. Jéssica ainda está com a mão levantada. Alguma coisa mais, Jéssica? Bom dia, professor. Durante a leitura do livro... É outra Jéssica, eu penso... A Jéssica Mariana que está falando? Sou eu. Ah, diga, Jéssica, vá. Durante a leitura do livro, em um momento, Ávila divide as regras em comportamentais e constitutivas. Uhum. Só que as constitutivas eu não entendi muito bem. Se o senhor puder explicar, por favor. Regras, elas atendem a uma lógica deôntica, em que o que é que caracteriza a lógica deôntica de um modo geral? Ou você tem regras proibitivas, ou permissivas, ou impositivas de deveres. Ou ela proíbe uma conduta, ou ela impõe uma conduta, ou ela permite uma conduta. Certo? Então, quando você vai para a lógica deôntica, você tem regras comportamentais. É o que ele quer dizer com isso.
É você examinar a espécie normativa à luz de uma lógica deôntica. Agora, você tem situações de regras que, olhadas na sua essência, delas você não extrai diretamente comportamentos assim, proibição, permissão ou imposição de determinado comportamento. Então, você tem, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo que eu vou dizer agora. Acho que eu sei na aula passada, nem me lembro. Mas diz assim, artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil constitui-se Estado democrático de direito. Eu acho que ele, se não me engano, ele dá esse exemplo nesse livro, no livro dele mais adiante. Ora, essa frase em si mesma, se você for olhar, ela não é redigida à luz de uma lógica deôntica. Dela, diretamente, você não extrai proibição, nem dever, nem permissão. Mas você extrai daí, você pode extrair desse texto, o texto, você extrai daí, pode extrair regra e pode extrair princípio. Você extrai, por exemplo, o princípio da democracia. Pelo princípio da democracia, há desse trecho do texto do artigo 1º, você pode concluir que há um estado de coisas a ser alcançado, que é o estado de coisas do máximo de democracia possível. Vou dar um exemplo. No âmbito do Poder Judiciário, o presidente do tribunal é eleito pelos seus pares. É uma regra democrática? É. Mas alguém pode criticar e dizer assim, deveria ser eleito por todos os magistrados, independentemente de ser membro do tribunal. Você está aí numa situação em que se discute. Será que o princípio da democracia está sendo aplicado na sua plenitude quando se diz que o presidente de um tribunal é eleito apenas pelos seus pares, por aqueles que integram o próprio tribunal, e não por todos os juízes, inclusive os de hierarquia inferior, do ponto de vista administrativo, que estão vinculados àquele tribunal? Está no campo do princípio. Mas desse mesmo texto, a República Federativa do Brasil constitui-se Estado democrático de direito, você extrai uma regra segundo a qual você não pode praticar ato tendente a abolir, por exemplo, a estrutura federativa. Aliás, na própria Constituição Federal consta que não é possível que emenda uma emenda constitucional tenha por objeto abolir a estrutura federativa do país. Você tem aí uma regra proibitiva. Então, de um ambiente que você não extrai um comportamento diretamente, você extrai a constituição de um quadro que conduz a comportamentos, porque regras, em última análise, sempre desaguarão na imposição, na permissão ou na proibição de um comportamento. Não sei se eu me fiz entender, Jéssica. Fez sim, professor. Obrigada. Vamos lá, vamos para adiante. Dúvidas a respeito dos trabalhos de vocês? Dúvidas a respeito de tudo quanto foi dito aqui até agora, Professor, mas especificamente do trabalho de vocês. Diga, Tamires. bom dia. Ô, Bom professor, a dia. respeito do que Débora falou, então, se eu pegasse a partir do livro de Água para fazer essa distinção de Dworkin e Alex, então não seria válida? Não entendi. Não ficou claro para mim. Não entendi. Por exemplo, eu posso pegar a partir do livro de Água para falar sobre a distinção entre Dworkin e Alex, ou essa distinção, a que ele traz, não seria válida para o trabalho? Não. Para o trabalho, se você quiser se basear exclusivamente no que Ávila fala, você está seguindo uma linha de alguém que estudou os dois e chegou àquela conclusão a respeito dos dois, certo? Sim.
Mas, se você for ler Alex, ele escreve um pouquinho a respeito daquilo que Ávila reduz significativamente. Então, essa capacidade de síntese digamos assim, que expõe o autor, né? Porque você pegar... Eu estou, nesse momento, degustando, e é uma degustação chata, seu moço. Isso aqui é Teoria dos Direitos Fundamentais, de Robert Alexy. Uma linguagem hermética miserável, penosa. Para você extrair conclusões a respeito dessa linguagem, muitas vezes você tem que ler, reler, treler. E muitas vezes você conclui, você quer saber de uma coisa, esse cara está fazendo confusão. E não é impossível. Porque, veja só, vamos raciocinar aqui comigo. Vamos raciocinar. Um sujeito escreve, respeitado mundialmente. Ele escreve. Todo mundo respeita o que ele escreve. Beleza. Mas qualquer coisa que seja escrita tem que ser escrita para que os outros entendam. Ninguém pode escrever sozinho para si. Isso não é comunicação. O livro é escrito para que aquilo que está dentro dele possa ser alcançado por aqueles a quem o texto se destina, que são os leitores. No caso de um livro como esse que eu mostrei, tem um detalhe para o qual eu tenho que ter atenção. Trata-se de um livro originalmente escrito em alemão, e que foi traduzido. Então, eu tenho que ter muitos cuidados com a crítica, porque pode ser que o problema esteja na origem, em quem escreveu, como também o problema pode estar na tradução. A versão do alemão para o português pode gerar dificuldades. É preciso que essa pessoa conheça não só a língua portuguesa e a língua alemã, como o direito alemão e o direito português. Porque você vai pegar palavras da língua alemã que dizem respeito a institutos jurídicos alemães e vai verter para o português. E aqui você não pode se apegar apenas à língua portuguesa. Você tem que concluir também, tem que ter conhecimento também a respeito dos institutos jurídicos brasileiros. Brasileiros. Falei de português igual porque é brasileiro. Brasileiros. Então, muitas vezes, a tradução de uma língua para outra conduz à utilização de um vocábulo que, no âmbito jurídico, tem um sentido técnico diferente. Então, não é possível, nesse caso, usar simplesmente uma tradução. Você tem que traduzir e promover a adaptação, porque cada organismo jurídico de cada país é organizado, construído de um modo. Então, eu fico, como eu não sei nada de alemão, eu fico numa profunda dúvida quando eu me deparo com esses capítulos assim, tanto quanto herméticos, eu fico numa profunda dúvida quanto a se o problema está com Ávila ou se o problema está com o tradutor. Se você for fazer a distinção entre o que Dworkin e Alexy falam, baseado no que Ávila diz, você vai pegar exatamente o que Ávila diz, o que não significa que tenha havido uma interpretação adequada, porque é um âmbito de trabalho bastante profundo. Ávila conhece alemão. Ávila olha, talvez seja hoje o jurista mais respeitável do país, para tratar do direito como um todo, certo? Nas suas respectivas áreas, você tem outros. Por exemplo, Freud é, de longe, o mais respeitável jurista no âmbito do direito processual civil. Ávila cuida de algo mais separado, digamos, mais amplo. Então, você pode sim. Agora, para o trabalho que eu passei, eu estou aqui com o trabalho aberto, eu pedi apenas expor a respeito da diferença normativa entre norma e texto normativo. Expor a respeito da distinção entre norma-regra
norma, regra, princípio e postulado. Vocês têm 10 minutos. Não sei se vale a pena, quem perguntou foi Tamires, né? Não sei se vale a pena, Tamires, investir um pouco desse tempo para dizer o que é que Esser, Canaris, Dworkin, Alexi dizem a respeito. Extraia uma conclusão geral. O que é importante para mim é que vocês labutem, tenham em mente esse tipo de conhecimento, porque lhes será, isso eu lhes asseguro como 2 e 2 são 4, profundamente útil para o trabalho como operador do direito. Não estou aludindo apenas a direito processual, estou aludindo ao direito. Vocês estão, na vida profissional, candidatos a trabalhar com o direito. E esse instrumental é indispensável. Então, eu e o professor Eduardo Sodré, entre nós, a gente convém isso, chega a essa conclusão. É indispensável que vocês possam ter esse conhecimento. Não significa que vocês darão aula sobre o que é norma, sobre as espécies normativas, sobre o conceito, o próprio conceito de norma, Tamires, é complexo, é discutido há séculos o conceito de norma. Ora, se o conceito de norma é discutido há séculos, então o conceito de espécies normativas também comporta discussões. Não há verdades a respeito. Há convicções a que certos estudiosos podem chegar. E cabe a nós, a menos que nos candidatemos a ser mais um desses estudiosos, que seria extremamente valioso, cabe a nós pegar, extrair a essência, o sumo disso aí, para que possamos trabalhar no dia a dia. Se num trabalho específico você tiver que chegar ao ponto de um aprofundamento tal numa discussão, num processo, por exemplo, em que se faz necessário distinguir visões de determinados doutrinadores a respeito do que seja certa espécie normativa, bom, vá lá que você vai precisar disso. Mas, no meu modo de ver, é bastante que você saiba, porque você leu em Ávila que Alexi e Dworkin estão no campo da distinção forte entre princípio e norma e que há pequenos pontos de desarmonia entre eles. Se um dia você precisar discriminar esses pontos, você vai, estuda de novo e discrimina. Estuda de novo, de preferência, nas fontes respectivas, e não por meio do que um terceiro diz. E você vai, nesse momento, eu estarei na plenitude da graça como professor, se vocês tiverem uma noção básica a respeito disso que eu coloquei aí. Isso, para mim, já me satisfará ao extremo. Ao extremo. Deu para sacar, então, Tamires? Entendi, professor. Obrigada. Pela ordem, foi Rebeca, primeiro Jefferson. Diga, Jefferson. Professora, me ouvindo bem? Oh. Pode-se dizer que algumas regras, não sei se eu vou conseguir entender bem, mas pode-se dizer que algumas regras não podem ser excluídas, por exemplo. É proibida a emenda constitucional que tenda a abolir direitos fundamentais. Pronto. Essa regra talvez não possa deixar de existir, tendo em vista que ela decorra de algum outro princípio, porque, por exemplo, não se pode abolir algum direito fundamental. E se essa regra não permite isso, pode-se dizer que essa regra não pode deixar de existir para que algum direito fundamental não deixe de existir? Entendi não, meu rei. Diga aí. Existe essa regra, certo? De que algum direito fundamental não possa ter alguma emenda constitucional que vise abolir um direito fundamental. Pronto. Vai. Se essa regra deixe de existir, a regra da emenda constitucional. Sim. Essa regra proibitiva da abolição ou redução de direitos fundamentais. Vá.
Isso. Se essa regra deixar de existir, possa ser que comece a existir emendas constitucionais que tirem esses direitos fundamentais. Então, Sim. é preciso que essa regra continue existindo para que isso não aconteça. O senhor entendeu até aí? Entendi. Tendo isso em vista, é possível dizer que existem regras que não podem deixar de existir, assim como os princípios? Não, veja só. É boa a sua pergunta. A origem da resposta da sua pergunta está na necessidade, olha como é bem básico, hein? Mas você vai entender que não é tão simples, entre texto e norma. Certo? O que é que você está me dizendo aí? Olha, ou eu estou equivocado na compreensão da sua pergunta. Se não existisse o texto segundo o qual é proibida a apresentação de emenda constitucional que objetive extinguir o sistema federativo. Se esse texto normativo inexistisse, então seria permitida a apresentação de emenda constitucional? É isso que você está falando? É por isso que eu falo da necessidade de distinção entre texto e norma. Há normas que você extrai de um texto. Há normas, eu estou falando regra, princípio, postulado. Há normas que você extrai de um texto. Há normas que você extrai de diversos textos. Você pega um conjunto de textos e dali você extrai a norma. E há normas que você extrai de texto nenhum. Você extrai de como o sistema está montado. Então, vamos supor que não houvesse no texto constitucional um texto, uma passagem, um trecho, que dissesse isso que você está dizendo aí, que é proibida a emenda, a apresentação de emenda constitucional destinada a abolir o Estado federativo, o regime federativo. Se esse texto não existisse, seria perfeitamente extraível do conjunto geral essa regra. É perfeitamente extraível. Então, não só você terá textos normativos, vou pegar pelo começo, não só você terá regras que não são extraíveis de textos normativos, como você terá, vou generalizar, normas. Não só você terá normas que não são extraíveis de textos normativos, como de um só texto normativo, esqueci de dizer isso. Você pode extrair diversas normas e de diversas espécies, como de diversos textos normativos você pode extrair uma norma só. Então, por exemplo, vocês vão ler Ávila, vão ver que ele dá esse exemplo lá no âmbito tributário. Ele é tributarista, Ávila. No âmbito tributário, ele dá esse exemplo assim. Ninguém pode ser obrigado a pagar tributo se esse tributo não houver sido instituído anteriormente por lei. Né? Então, você, para ser obrigado a pagar tributo, há de haver uma lei que instituiu o tributo antes do momento em que ele está sendo cobrado esse tributo. Ele diz assim, isso é uma regra. Desse texto, isso é uma regra, claramente. É uma regra que proíbe a cobrança de tributo sem que exista prévia lei que o exija. Pronto. Mas ele diz, ao mesmo tempo, desse texto, que você extrai essa regra, você pode extrair também um princípio. Qual é o princípio? Da segurança jurídica no âmbito tributário. Eu não posso criar uma situação em que um tributo possa ser cobrado de alguém sem que esse alguém tenha segurança de que havia uma previsão normativa para isso, sem que ele saiba, por outras palavras. Então, na continuidade que você vai fazer da leitura do livro de Ávila, você vai ver que ele faz essa abordagem que é extremamente importante para dar flexibilidade ao raciocínio. Se, num primeiro momento, vocês ficam com essa noção distinta de regra, princípio, postulado, ou melhor dizendo, regra, princípio, postulado, que é a norma de segundo grau, num primeiro momento é importante que vocês fiquem com essa noção, no segundo momento é importante que vocês percebam
que quando você, como cientista do direito, se depara com aquele conjunto que integra o direito positivo, você, a depender do ângulo em que se coloque, você pode extrair de determinado texto certa norma, outra norma, ou mais uma norma, de um conjunto de textos, uma só norma, e por aí vai. Essa flexibilidade ela é necessária. Ela é o passo seguinte da etapa aí que vocês vão fazer essa leitura a respeito desse livro. Vão obter dessa leitura a respeito desse livro. Certo? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se não houvesse no texto constitucional um trecho que diz que é proibida a apresentação de emenda à Constituição tendente a abolir o Estado federativo, o regime federativo, a falta desse texto não implicaria que é possível a apresentação de emenda. Se você for ler o artigo 5º caput, que trata dos direitos fundamentais, por assim dizer, você vai ver que ele termina assim, além de outros previstos nessa Constituição. Além de outros. Ou seja, não há ali uma concentração de todos os direitos fundamentais. Não há. Você pode extrair de outros pedaços da própria Constituição outros direitos fundamentais, que estarão submetidos à mesma cláusula pétrea a que você se referiu. E tem mais. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo agora de Alex, viu? A nossa Constituição assegura a liberdade artística? Assegura ou não? Assegura a liberdade artística. A nossa Constituição assegura a liberdade religiosa? Assegura. Agora, e se o artista resolver pintar um quadro em pé, bem ali naquele cruzamento em frente ao shopping da Bahia, que ainda é um gargalo, ele aí bota ali o cavalete dele e fica em pé no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Ele está, no que toca à pintura do quadro, exercitando a liberdade artística? Está. Agora, não há no texto constitucional dizendo que ele não pode fazer isso num cruzamento de trânsito movimentado. Então, um dos exercícios que se faz é quais são as restrições que podem ser impostas aos direitos fundamentais, ao exercício dos direitos fundamentais. Quando esse pintor, o exemplo não é meu, é dele, quando esse pintor vai para o meio da rua num cruzamento movimentado, ele está ou não está violando, por exemplo, ou praticando um ato com potencial para violar, por exemplo, o direito de locomoção das pessoas, já que ele vai causar um tumulto no trânsito e vai, com isso, dificultar a locomoção das pessoas. É assegurada a liberdade religiosa? Sim. Mas, em tempos de pandemia, será que seria razoável deixar que todos os templos religiosos pudessem funcionar com toda a lotação que lhes fosse possível? Será que, com isso, eu não estaria colocando em risco um outro direito fundamental, que é o direito fundamental à saúde de todos, que cada pessoa que estiver ali naquele templo se contaminando vai espalhar isso para o resto da população? Tem isso dizendo lá? Não tem. Então, é preciso que saibamos que os direitos fundamentais eles são lançados, mas que, obviamente, sempre existirão situações capazes de gerar quadros restritivos para o exercício desse direito. O direito à vida é um direito fundamental? Claro que é. Mas e se uma pessoa estiver ameaçando a vida da outra, essa outra, atuando dentro dos limites do que se chama de legítima defesa, pode tirar a vida daquele que está ameaçando sua vida? Pode. E aí, o direito à vida daquele que estava ameaçando foi violado ou não foi violado? Encontrou ou não encontrou um limite? Por outras palavras, existem direitos absolutos?
Nem o direito à vida é absoluto. A gente acabou de ver aqui, estado de necessidade, sendo cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, legítima defesa, são situações que autorizam até tirar a vida de alguém. Até tirar a vida de alguém. Não há direito absoluto. No entanto, se você olhar apenas para o texto normativo, do qual você extrai a existência de um direito fundamental, às vezes lhe dá a sensação de que, por ser fundamental, ele não pode sofrer restrição. E os direitos fundamentais sofrem, sim, restrições. Então, é preciso que a gente examine o arcabouço jurídico com essa ótica. Com essa ótica, meu caro Jefferson. Uma ótica ampla, flexível, lógica. É por isso que a gente assiste, infelizmente, nos dias de hoje, energúmenos, psicopatas, sociopatas e pessoas do gênero, achando que determinadas imposições restritivas do direito de ir e vir, ou restritivas do direito de se reunir, violam direitos fundamentais. Uma coisa é você violar o direito fundamental. Outra coisa é você encontrar um motivo razoável para restringir o exercício de um direito fundamental. Então, quando você diz assim, isso não é só com os energúmenos que a gente ouve se manifestar aí pelos diversos meios da imprensa e das redes sociais, não. Isso se dá também no meio jurídico, até com colegas aparentemente bem formados. Lembra que eu falei aqui no começo do artigo 10? Lembra que eu falei que o juiz não pode decidir com base em fundamento fático ou jurídico, que não tenha sido posto sob o crivo do contraditório relativamente a todos os interessados no proferimento da decisão? Não falei isso aqui? Pode ser que alguém, isso aconteceu. Quando acontece isso, eu ainda tento, com uma frase, convencer esse alguém. Se eu não conseguir com uma frase, eu desisto. Educadamente, encontro um outro caminho para mudar de assunto. Porque alguém vai dizer assim, Saló, mas isso prejudica a duração razoável do processo. É razoável, pelo amor de Deus, você dizer que o exercício do contraditório, que é também um direito fundamental das partes, deve ser suprimido, morto, porque você tem que dar pressa no processo? Não é razoável. Qualquer pessoa que, diante de um quadro que, para você, meu caro Jefferson, revela a existência de quadros de conflito ou de colisão, e a pessoa não quer enxergar o outro lado, só enxerga a norma que ela acha que deve prevalecer ou que deve ter precedência, essa pessoa é uma pessoa, com perdão da expressão, o nome bem indica, estreita. Ela só enxerga metade da coisa, não enxerga a outra metade. Qual é o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês que há sempre a possibilidade de você enxergar a outra metade. Não é fácil quando você assimila, e é isso que eu quero que vocês façam, quando você assimila esse nível de raciocínio. Quando vocês desenvolvem esse nível de raciocínio. Por que não é fácil? Porque vocês vão lidar com colegas, com profissionais no futuro, que não se dedicaram a isso e não percebem. Então, vai caber a vocês, na qualidade de quem percebe, esgrimir. O exercício do direito lembra uma luta de esgrima. Vocês vão esgrimir com esses argumentos de modo convincente. E, para fazê-lo de modo convincente, vocês têm que usar, olha o que eu vou dizer agora, vocês estão na metade do curso de Direito, pelo amor de Deus, lembrem-se sempre disso.
Para esgrimir adequadamente com esse tipo de argumento, usando esse tipo de argumento em seu favor, muitas vezes você tem uma esgrima de alto nível, né? Fruto da melhor indústria de esgrimas que existe no mundo, e você vai lidar do outro lado com um sujeito que tem um facão de cortar coco. E você vai ter, e só há um caminho para você, por meio da sua finíssima esgrima, você ultrapassar o obstáculo do facão de cortar coco. Só há um caminho: a capacidade de convencimento. E essa capacidade de convencimento somente se expressa por um meio: a comunicação. Agora, a comunicação, ela vai se dar por diversos meios: comunicação escrita, comunicação oral, comunicação gestual. Eu mesmo sou um até excessivo utilizador da comunicação gestual. Eu acho que eu tenho alguma ascendência italiana aí, que termino falando com as mãos, com a boca, com o rosto, com tudo que é jeito. Então, quando eu falo ascendência italiana, é no automático, ó, eu já boto o dedo para trás. Porque o gestual também colabora quando você está na comunicação oral, sem nenhuma dúvida. O gestual, o tom da voz, a altura, ó, é no automático, percebe? A altura da voz, tudo isso, o timbre, tudo isso integra uma forma de comunicação. E vocês, futuros operadores do direito, normalmente os que forem advogados, têm que ter em mente que, quanto mais desenvolverem a capacidade de se comunicar pelas diversas vias, a escrita em primeiro lugar e a via oral logo em seguida, vocês terão mais ou menos sucesso naquilo que vierem a fazer. O juiz também precisa disso, claro, nas audiências, no concurso que vai fazer na hora de fazer prova oral. No concurso. Você vai convencer os seus examinadores de que você domina o assunto ali oralmente. Oralmente. Eu não estou aqui contando vantagem, não, estou dando exemplo apenas. Na época que eu fiz o concurso para juiz federal, eu fiz também para juiz do Distrito Federal. Juiz de Direito do Distrito Federal, que é um poder judiciário vinculado ao Distrito Federal, mas que é estipendiado, orçamento, sob o ponto de vista do orçamento, pela União. Então, eu me lembro que, ultrapassadas as etapas das provas escritas, eu estava em 6º lugar no concurso. Aí veio a prova oral. A prova oral, eu fui para o 1º lugar. Eu fui o 1º lugar no concurso. Eu não fui para o 1º lugar no concurso por causa da prova escrita. A prova escrita eu consegui chegar a um 6º lugar. Eu nunca fui assim, por mais que possa parecer contraditório, eu nunca fui estudioso, de passar a noite sentado lendo um livro. Não, eu sempre fui de buscar aquilo que me importa e tentar assimilar aquilo que me importa com o máximo de força para poder utilizar esses conhecimentos. Mas a comunicação oral me é favorável. No mais das vezes me foi, pelo menos até hoje me foi. Um exemplo, esse concurso. Que há candidatos ali melhores do que eu? Claro, tanto que demonstraram que sabiam mais do que eu, tanto que escreveram mais, pelo menos obtiveram nota melhor escrita do que eu. Ou souberam se comunicar pela forma escrita melhor do que eu. Eu cheguei na prova oral e dei um pulo do 6º para o 1º lugar. A comunicação oral, ela é fundamental. A comunicação no direito é algo sem o que vocês não exercitarão adequadamente a atividade que vocês escolheram. Não estou dizendo que todo mundo tem que falar bem, mas é preciso que desenvolva técnicas para falar. Isso é da alma humana. Uma criancinha minimamente inteligente que vai pedir para o pai um PS5, né? Que vai pedir para o pai um PC com uma configuração que permita games tais e quais.
ela não vai pedir para o pai brigando. Ela, se for minimamente inteligente, ela vai procurar o momento adequado. Será que o momento... Uma criancinha que eu falo, um adolescente. Será que o momento adequado é na hora que o pai e a mãe estão conversando, por exemplo, sobre dificuldades financeiras? Aí o sujeito chega e pede um PS5? Não é adequado. Será que o momento adequado é gritando? Não é. O que eu estou falando aqui são obviedades? São. No entanto, no dia a dia, eu pego petições escritas. Vocês vão ver isso em prática jurídica, vocês vão ver isso em processo civil 2, principalmente, petição inicial, contestação. Há petições, e vocês vão ver isso nos escritórios que vocês estagiarão ou estagiam, quem sabe. Há peças, há petições em que o sujeito usa e abusa de letras em caixa alta, sublinhadas, os textos sublinhados, em negrito, seguido de diversas exclamações. Isso é um absurdo! É um grito que está dando no ouvido do juiz. Alguém gosta de ouvir grito, pelo amor de Deus? Ninguém gosta de ouvir grito, meu Deus. Uma petição que você olha, você não leu ainda, abriu a página no computador, está lá, tal da petição. Cheia de negrito, de sublinhado, de letra grande, de exclamação. Você já vê que você está lidando com uma pessoa... Porra, esse cara quer me ganhar no grito. Agora, você pega uma petição toda... Não viu o conteúdo ainda, hein? Parágrafos limpos, separado, um parágrafo do outro, parágrafos relativamente curtos, 4, 5, 6 linhas, que tem gente que faz petição numa ata, uma verdadeira ata, começa e termina de um bolo só. Raciocine comigo. Você faz uma petição para convencer alguém. A melhor forma de convencer alguém é escrever uma ata para dificultar a leitura daquele que você quer convencer? Ou a melhor forma de você convencer alguém é apresentar uma peça esteticamente, não estou falando ainda do conteúdo, esteticamente agradável, com um uso ponderado de destaques. Eu quero dizer que determinado dinheiro tem natureza alimentar. Eu não preciso dizer, grifar a frase. O valor que se encontra constrito tem natureza alimentar! Exclamação. Eu posso simplesmente afirmar, como Vossa Excelência pode, portanto, concluir, o valor sobre o qual recai a constrição tem natureza alimentar, negrito no alimentar. Eu destaquei o alimentar muito mais do que eu o teria destacado se eu grifasse, sublinhasse e colocasse em negrito uma frase com 3 linhas e o alimentar está lá no final, que é o que me interessa. É uma questão de uso de inteligência emocional. Inteligência emocional. Vocês trabalham para convencer. E o convencimento passa pelo desenvolvimento de técnicas. Você usa técnicas de convencimento. Vocês podem até aprender isso num curso específico, mas vocês são inteligentes suficientemente para desenvolver, raciocinar, procurar qual é o melhor modo de eu abordar, qual é o melhor modo de eu convencer. E utilizar, me perdoem, mas é a verdade, até se valer da constatação a que você já chegou antes, de que o destinatário do seu texto não é senhor de um conhecimento assim, tão, sabe? Quando você se depara com um destinatário do texto, estou até admitindo que esse destinatário seja o juiz, que não é conhecedor desse conhecimento, detentor desse conhecimento todo, não é adequado você, por exemplo, se aprofundar. Você tem que superficializar, porque ele não vai aprender ali.
Ele vai usar o conhecimento que ele tem para resolver o que você está pedindo a ele. Ele não vai aprender por ali. Então, é preciso muito cuidado nessa hora de tentar convencer alguém. Muitíssimo cuidado. Estava conversando ontem com minha esposa, advogada na área de família. Trabalha, portanto, muito com processos que envolvem alimentos, etc., etc. E me fez uma pergunta, eu imploro a ela, e ela, graças a Deus, cumpre, que não me traga casos concretos. Ah, porque o pai fez aquilo, a mãe fez aquilo outro, porque pegou o menino, porque pegou a menina e não deixou ir para a escola, e a menina está doente e não quer que o médico... Olha, um horror. A área de família é um horror. Uma das coisas que mais me deu alívio foi o dia que eu saí da Justiça do Estado, fui para a Justiça Federal e me vi livre dos causos de família. Não é porque eu não gosto, é porque me sensibiliza demais, me toca demais, e não dá, com nível de sensibilidade, não dá para eu ficar bem tomando conhecimento dessas vilanias que são praticadas no âmbito do seio familiar por causa de briga entre marido e mulher, entre homem e mulher. Não é possível. Não é possível. Dentro do casal. Então, ela me trouxe um caso que envolvia um valor que havia sido estipulado a título de alimentos e um pedido posterior de uma das pessoas para que fosse alterada essa obrigação alimentícia. Pronto. Então, ela começou a conversar comigo e falou assim, não, eu estou pretendendo dizer que se trata de aquela decisão, não houve recurso contra ela, então ela se estabilizou. Se não houve recurso, ela se estabilizou. Esperei ela terminar de falar e fui ponderar. Existe no Código de Processo Civil um texto, Código Novo, que diz que as decisões proferidas nesses casos que envolvem relações de trato continuado, alimentos é um exemplo bem evidente, né? Relação de trato continuado, que a decisão respectiva está lá, não faz coisa julgada. É um equívoco absurdo interpretar esse texto ao pé da letra. Por quê? Porque faz coisa julgada. Como assim? É simples. Enquanto a situação fática continuar a mesma, aquela decisão que foi proferida para reger aquela situação não pode ser mudada. Se ela já estabilizou, ela não pode ser mudada. Agora, se a situação muda, por exemplo, quem pagava os alimentos perdeu o emprego, eu aí posso postular a mudança na obrigação alimentícia, porque a situação fática agora é outra. Estão percebendo? A situação fática é outra. Eu não estou, na verdade, mudando a decisão. A decisão continua íntegra para reger aquela situação fática. O que eu estou querendo é outra decisão diante de outra situação fática. Se o advogado se dirigir para o juiz e disser que aquela decisão transitou em julgado, como o comum dos raciocínios a decisão em matéria de alimentos não faz coisa julgada, o que é errado, ele vai rebater esse argumento, simplesmente invocando o texto legal. Então, o que tem que fazer? Tem que encontrar uma forma de dizer a mesma coisa sem afrontar aquele conhecimento que já está assentado na mente do destinatário. Demonstrar para ele que é possível, sim. Olha como muda tudo. Eu já começo concordando com o miserável. É possível, sim, você mudar uma decisão que fixa a obrigação alimentícia. Mas não é possível que essa mudança se dê a qualquer tempo, sem qualquer motivo, porque isso gera quebra da segurança jurídica. Para que se altere esse quadro, Excelência, é preciso que tenha tido uma alteração do quadro fático. Enquanto o quadro fático continuar o mesmo, não posso mudar a obrigação. Olha como é diferente. De eu chegar
decisão que fixa a prestação alimentícia não está, sim, submetida ao regime da coisa julgada material. O cara dá um pinote, está aqui lá. Ele não aprendeu isso. Percebem? São modos de você dizer a mesma coisa de uma forma tal que você alcance o seu objetivo, que é convencer o destinatário. Tudo isso será extremamente facilitado na vida de vocês, se vocês dominarem esse trecho do direito relativo ao conhecimento a respeito das espécies normativas, relativo aos direitos fundamentais. Vocês têm ou tiveram uma disciplina, direitos fundamentais, relativa, agora que me interessa no campo processual, a aplicação das normas fundamentais do direito processual. É esse o meu objetivo com o trabalho que vocês farão. Tá certo, meus queridos? Alguma Professor, dúvida em relação a isso? Diga, meu caro. esse debate a respeito da colisão dos princípios, especialmente dos direitos fundamentais, é realmente muito interessante. No semestre passado, em Constitucional, eu e um colega meu, a gente debateu a respeito da... Porque, assim, durante a pandemia, alguns direitos fundamentais foram flexibilizados, como, por exemplo, o direito de ir e vir. E aí a gente começou a debater se era possível, na vida prática, isso acontecer. Nas regras também seria possível, como, por exemplo, fazer a emenda constitucional para poder diminuir ou flexibilizar certo direito. E a gente começou a debater e a gente ficou... Na verdade, a gente não chegou nem a um consenso. A gente ficou nessa de é possível flexibilizar, mas também não seria possível fazer essa emenda constitucional. Realmente é muito interessante esse debate. Há um capítulo desse livro que versa exatamente sobre restrições a direitos fundamentais. Técnicas para você identificar como é e que situações direitos fundamentais podem ser restringidos. Essa discussão é uma discussão, meu caro Jefferson, sem fim. Sem fim. Quem melhor escreveu a respeito disso, mesmo assim, como eu disse, com capítulos bastante herméticos, foi Robert Alexy, sem nenhuma dúvida. Então, nas suas férias, você se dispuser a tanto, pega esse livro aí, vocês, Teoria dos Direitos Fundamentais, de Robert Alexy. Leiam, mas leiam grifando, destacando os trechos essenciais, para que vocês lá adiante, com certeza necessitarão, possam voltar e consultar aquilo que for essencial para você entender os passos seguintes. Certo? É uma leitura fantástica. Exige, obviamente, um grau de dedicação maior, mas vai lhes trazer muita substância. Certo? Antes dele, sob o ponto de vista da aplicabilidade prática, o livro de Ávila. O livro de Ávila. Certo? Quem está com a mão levantada aqui, diga, Rebeca. Professor, minha dúvida é sobre o trabalho, sobre o procedimento mesmo, porque uma das regras deu a entender que todo mundo tem que participar, certo? Isso é óbvio. Sim. Todo mundo tem que falar, porque assim, são 10 minutos para um grupo de média 8 pessoas. Então. Isso. Tá certo. Todos têm que falar. Certo? Alguma dúvida mais? Eu, professor. Diga, Jéssica. Também sobre o trabalho. Tamires perguntou sobre a distinção entre Alex e Dworkin. Uhum. E a nossa divisão, mais ou menos, a gente tinha combinado de falar sobre. Porque a questão de ter 8 componentes, para os 8 poderem falar igualmente, não se sentirem prejudicados e tudo mais. Uhum. O senhor acha realmente não necessário trazer e focar em outras coisas? Tem alguma sugestão? Veja só, Jéssica, vocês têm liberdade, certo? O trabalho posto, ele é objetivo nesse aspecto. O que eu quero é que vocês exponham a respeito da distinção entre norma, regra, princípio e postulado. Se vocês acharem que deve se aprofundar para dizer o que fulano, beltrano ou cicrano disseram, tudo bem.
é uma opção de vocês, vocês têm liberdade. Obviamente que se vocês, tendo se aprofundado nisso, ao longo dos 10 minutos, que é máximo esse tempo, hein? Ao longo dos 10 minutos, conseguirem manter esse nível, não prejudicarem com isso o restante do aprofundamento dos outros temas, conseguirem dar conta do resto, ótimo. A opção de vocês. Eu não estou aqui proibindo, nem de longe. Eu estou dizendo que está dentro do campo da liberdade de vocês e atinando para o fato de, como a Rebeca falou, é um tempo curto. Então, por meio desse tempo curto, vocês têm que transmitir o máximo possível daquilo que está dito ali. Apenas isso. Certo? Está dentro da liberdade de vocês. É necessário, professor, fazer essa distinção? Não. É proibido? Óbvio também que não. Certo? Certo, entendi. Obrigada. Hoje, pela segunda vez, eu vou ministrar uma aula na turma do professor Eduardo Sodré, de Direito Processual Civil 2. Como eu disse para vocês, a gente faz essa dobradinha. Já acertei com ele as aulas que ele ministrará aqui, que são aulas sobre estrutura do Poder Judiciário, acesso à justiça e teoria geral da prova. Você fala, peraí, estrutura do Poder Judiciário, não é o professor que é juiz que vai dar a matéria, não? Por incrível que pareça, o juiz trabalha muito mais com a estrutura do Poder Judiciário naquilo que ele está vinculado ao próprio Poder Judiciário. Então, eu não peticiono junto ao STJ, junto ao Supremo, junto à Justiça do Trabalho, junto à Justiça Estadual. Então, a experiência maior no lidar com as diversas estruturas do Poder Judiciário, por incrível que pareça, é mais do advogado do que do juiz. Outra coisa é que o outro tema dessa mesma unidade é o acesso à justiça. Acesso à justiça tem algo a ver, obviamente, com uma postura do Poder Judiciário frente a quem o provoca, mas, acima de tudo, tem a ver com a forma como a provocação é feita. Então, por exemplo, a gratuidade da justiça, ela precisa ser demonstrada, é preciso que seja demonstrado o atendimento dos requisitos para que a gratuidade da justiça seja concedida. É o professor Eduardo Sodré, sem dúvida nenhuma, mais adequado para expor a respeito disso. Como também a respeito da teoria geral da prova. Quanto à teoria geral da prova, a posição do juiz é um tanto quanto confortável. A posição do advogado não é confortável. Ele é que tem que se empenhar e se dedicar para produzir a prova que ele entende necessária para convencer o magistrado. Então, são esses os 3 temas que eu acertei com o professor Eduardo Sodré, que ficarão a cargo dele. Eu estarei presente na aula, ficarão a cargo dele, a menos que aconteça algum incidente, mas o acidente pode acontecer até no dia da minha aula mesmo, né? Estarão a cargo dele nos dias em que esses temas serão abordados. Estrutura do Poder Judiciário, organização judiciária, na verdade, né? Garantias da magistratura, organização do judiciário, acesso à justiça e teoria geral da prova. Certamente isso ocupará 2 encontros síncronos, 2 atividades síncronas, certo? Um abraço grande para todos vocês. Espero que vocês estejam aí, pelo menos os que estão falando comigo, estão dando sinais claros de que estão se dedicando à execução do trabalho. Eu lhes garanto, lhes asseguro, do fundo do coração, como faço e fiz com minha filha, que é advogada, que vocês, trabalhando nesses assuntos aí, terão muito a ganhar. Não sei se foi nessa turma que eu disse. O único livro, minha filha foi minha aluna, de TGP a Processo 4. O único livro que eu comprei e mandei entregar na casa dela e cobrei a leitura foi esse que eu estou recomendando a vocês. Portanto, estou dando um tratamento a vocês, similar ao que eu dei à minha filha, certo? A um filho meu. Não é à toa, é porque eu acho que realmente é útil. Espero que vocês aproveitem essa leitura e façam um bom trabalho. Na aula que vem, a gente vai dar continuidade ao programa. Deixe-me ver aqui.
Aula que vem nós estaremos, será dia 29, nós estaremos no dia 29. Dia 29 corresponde ao nosso 8º encontro, a nossa 8ª atividade síncrona. E é 8ª? Dia 8ª, 29. E aí a gente já vai começar a tratar de jurisdição, certo? Que é um tema de suma importância, que estava previsto para 2 semanas, mas eu estou mudando para a gente tratar dele em 3 semanas, porque é muito importante, obviamente que é importante, jurisdição. Então, meus queridos, um bom resto de semana para vocês, muita paz, muita saúde, tranquilidade, né? Que estejamos todos aqui bem na próxima quarta-feira. Um abraço grande. Obrigado, professor. Tchau, professor. Obrigada, Obrigada. professor. Nada.